Quando você domina sua boca, sua mente e seu espírito, nada neste mundo consegue paralisar seu destino. Nada pode prender alguém que aprendeu a alinhar aquilo que fala, aquilo que pensa e aquilo que carrega dentro da alma. Você já percebeu que muitas das guerras que enfrenta não começam fora, mas dentro? Elas começam no que você diz quando ninguém está ouvindo, no que você pensa quando ninguém está observando, no que você guarda no silêncio da sua própria alma. Existem prisões invisíveis que não têm grades, mas têm palavras malditas que você mesmo libera contra a sua vida. Existem correntes que não estão nos pés, mas nos pensamentos que te mantêm girando sempre no mesmo lugar. E existem batalhas espirituais que não acontecem no céu nem na terra, mas no profundo do seu coração. Por isso, esta palavra chega como um despertador espiritual. Não um despertador suave, mas um que chacoalha, que rompe a acomodação, que desperta aquilo que estava dormente dentro de você. Porque quando você domina o que fala, você começa a moldar o caminho que pisa. Quando você disciplina o que pensa, você começa a enxergar oportunidades onde antes só via caos. E quando você submete seu espírito ao propósito de Deus, a vida deixa de ser sobrevivência e se torna missão. A verdade é que você não percebe a força que tem quando suas três áreas, boca, mente e espírito, entram em alinhamento. Pessoas que dominam apenas a boca falam bem, mas não vivem bem. Pessoas que dominam apenas a mente raciocinam, mas não avançam espiritualmente. Pessoas que dominam apenas o espírito se emocionam, mas não concretizam. Mas quando essas três áreas se unem, quando você aprende a guardar seus lábios, proteger sua mente e fortalecer seu espírito, você se torna uma fortaleza ambulante. Não porque se torna inalcançável, mas porque se torna intratável pelas estratégias do inimigo. A palavra revela um princípio tão profundo que muitos ignoram. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Você já imaginou quantas vezes você decretou a própria queda com palavras precipitadas, ditas no calor do momento, nascidas num coração cansado? Quantas vezes você alimentou ansiedades porque escolheu meditar no pior cenário? Quantas vezes você apagou a chama do seu espírito porque deixou que o medo ocupasse a sala central da sua alma? Por isso Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele quer te ensinar que o problema nunca foi o obstáculo. O problema era o desgoverno interno. Você estava lutando contra inimigos externos sem perceber que precisava primeiro vencer dentro de si. Quando a Bíblia diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Ela não está falando de emoções românticas. Ela está falando de núcleo espiritual. Está falando do lugar onde nascem decisões, direções, impulsos, palavras, visões, medos e coragem. Guardar o coração é proteger o centro de comando da sua existência. E quando esse centro está protegido, alinhado e fortalecido, você entra naquilo que poucos experimentam, o estado de invencibilidade espiritual. Não invencibilidade no sentido de não sofrer ataques, mas no sentido de não ser destruído por eles. Imagine alguém caminhando por uma floresta em meio à tempestade. Os ventos batem, as árvores se movem, trovões ecoam como gritos do céu. Essa pessoa sente a força da tempestade, mas segue firme porque carrega uma bússola que aponta sempre o norte. Você sabe qual é essa bússola? É o domínio espiritual interno. Quando você domina sua boca, sua mente e seu espírito, a tempestade deixa de controlar seu destino. Os ventos deixam de determinar sua direção. A chuva deixa de abafar sua visão, porque dentro de você existe um eixo inabalável. Muitas pessoas fracassam não por falta de capacidade, mas por excesso de dispersão. Falam demais, pensam demais, temem demais, reagem demais, absorvem demais. Mas Deus está te chamando para um tempo de governo.
governo sobre si mesmo, governo sobre emoções que antes te conduziam, governo sobre pensamentos que antes te escravizavam, governo sobre palavras que antes te traíam, governo sobre atitudes que antes te sabotavam. E quando você governa dentro, você conquista fora. Sabe por quê? Porque ninguém vence guerras externas enquanto está derrotado internamente. Ninguém conquista território novo enquanto está prisioneiro da própria mente. Ninguém vive o extraordinário enquanto vive repetindo palavras pequenas, medos antigos, declarações negativas. Por isso, Deus está te conduzindo para um treinamento espiritual profundo. Ele está alinhando você de dentro para fora. Está te reposicionando. Está montando as peças do quebra-cabeça que você nunca conseguiu montar sozinho. Há algo prestes a acontecer na sua vida, mas só vai acontecer quando você assumir o controle daquilo que te controla. Quando você deixar de ser guiado por impulsos e passar a ser guiado pelo Espírito. Quando você parar de liberar palavras de destruição e começar a liberar sementes de destino. Quando você quebrar ciclos mentais e começar a pensar como quem nasceu para vencer e não para sobreviver. Porque há algo maior te esperando. Algo que não pode ser tocado por vozes externas nem por ataques internos. Por isso, antes de avançar com o vídeo, eu quero que você declare com fé, escrevendo isso nos comentários como um ato profético de alinhamento. Eu escolho governar minha boca, minha mente e meu espírito. Escreve isso e declara com autoridade. Há poder nessa decisão. A mudança sendo liberada na sua vida agora. Quando você começa a perceber que a verdadeira batalha não está do lado de fora, mas dentro de você, algo muda radicalmente na forma como encara a vida. Porque até hoje, talvez, você tenha acreditado que o que te impedia eram pessoas, circunstâncias, crises, injustiças, portas fechadas, oportunidades que não vieram, mas a verdade é dura e libertadora ao mesmo tempo. A principal guerra do ser humano sempre foi a guerra da boca, da mente e do espírito. E é por isso que tantos vivem em ciclos. Ciclos de desistência, ciclos de medo, ciclos de atraso, ciclos de palavras impensadas, ciclos de pensamentos que sabotam, ciclos espirituais de cansaço crônico. E neste exato momento, Deus está te chamando para romper tudo isso. Porque não é possível receber coisas grandes mantendo palavras pequenas. Não é possível viver promessas enormes carregando pensamentos que te diminuem. Não é possível caminhar em territórios espirituais profundos, permanecendo raso por dentro. Deus não trabalha apenas em ambientes externos. Ele trabalha principalmente no interior. É por isso que ele molda o barro antes de o colocar nas mãos do oleiro. Ele molda o coração antes de entregar a missão. Ele molda a mente antes de conduzir para um novo tempo. Ele molda a boca antes de liberar a autoridade. A transformação sempre começa de dentro. E talvez você esteja em uma estação em que tudo parece confuso. Uma estação em que você sente que está lutando demais e vendo pouco resultado. Uma estação em que a alma pede descanso, mas a mente continua criando tempestades. Uma estação em que a boca quer declarar fé, mas o coração ainda está cercado de receios. E a pergunta que Deus te faz é simples. Até quando você vai permitir que sua boca desfaça aquilo que sua fé tenta construir? Porque existe um princípio espiritual poderoso. Palavras são sementes. Você planta com a boca aquilo que vai colher com os pés. Quando você diz, não consigo, o céu não trabalha a favor de alguém que já decidiu desistir antes de tentar. Quando você diz, não tem jeito, o mundo espiritual entende que você abriu mão do milagre antes mesmo de entregar sua oração. Quando você diz, eu sou assim mesmo, você amarra a própria alma numa versão antiga de si. Por isso, o Senhor está conduzindo você para um lugar onde suas palavras serão instrumentos de construção e não ferramentas de destruição.
Ele está te chamando para um nível de consciência espiritual, em que você entende que cada frase que sai da sua boca tem o poder de mover ambientes, transformar realidades e redefinir destinos. A mente também precisa ser tratada nesse processo, porque a mente que pensa errado sempre levará a boca a declarar errado. A mente que insiste em ver o pior vai sempre alimentar a boca com declarações de medo, desânimo e autossabotagem. A mente que escolhe meditar nas vozes contrárias vai sempre impedir o espírito de respirar. Você já parou para analisar quantas vezes seu pensamento te derrotou antes mesmo da luta começar? Quantas vezes você olhou para desafios e construiu monstros que nem existiam? Quantas vezes sua mente te convenceu de que não era capaz, de que não era suficiente, de que não teria força, de que não tinha valor? Por isso Deus te diz hoje, renova tua mente, não com frases motivacionais, não com discursos vazios, mas com a verdade que vem do alto. A verdade que liberta, que alinha, que ilumina, que realinha o eixo da alma. Lembra do que está escrito: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Isso não é apenas poesia espiritual, é estratégia de guerra. Deus está dizendo, se você quer viver o novo, precisa pensar o novo. Porque a mente renovada prepara o terreno onde a fé germina. E o Espírito? O Espírito é a sala secreta onde tudo começa e termina. É no Espírito que você recebe direção. É no Espírito que você recebe forças que não tinha. É no Espírito que você percebe que não está sozinho, mesmo quando tudo grita o contrário. Mas um espírito fraco não sustenta emoções fortes. Um espírito abatido não suporta palavras negativas. Um espírito desconectado não resiste aos ataques invisíveis. Por isso, é tão necessário fortalecer o seu interior, não com religiosidade, mas com verdade, não com aparências, mas com profundidade. Deus não quer que você seja apenas alguém que frequenta ambientes espirituais. Ele quer que você seja alguém que vive em comunhão interna constante. Há pessoas que têm uma boca afiada, uma mente brilhante e um espírito vazio. São rápidas para argumentar, rápidas para julgar, rápidas para criticar, rápidas para reagir, mas lentas para ouvir Deus. Outras têm um espírito sensível, mas a mente é uma tempestade permanente e a boca vive declarando caos. E o Senhor te trouxe para este vídeo para dizer: eu quero alinhar tudo, quero tocar sua boca, renovar sua mente, reacender seu espírito. Porque quando essas três coisas se unem, você se torna alguém imparável. Não no sentido orgulhoso, mas no sentido espiritual. Nada te para porque você não depende do externo para continuar. Nada te detém porque o seu centro permanece firme. Nada te derruba porque você aprendeu a se levantar por dentro antes de se levantar por fora. E é por isso que eu quero te fazer um convite agora. Não técnico, não mecânico, mas espiritual. Se essa palavra está realinhando seu coração, se você sente que Deus está te puxando para uma vida mais profunda, mais alinhada, mais consciente, mais forte, eu quero que você caminhe com a gente. Se inscreve aqui no canal e permaneça aqui, porque essa comunidade é para quem não quer viver mais como multidão, mas como discípulo. Para quem quer ir além do raso e aprender a dominar aquilo que sempre descontrolou. Vem caminhar conosco, porque a jornada está apenas começando. Há momentos na vida em que Deus permite que você pare para perceber o quanto já caminhou, mas também o quanto ainda precisa alinhar dentro de si. Porque dominar a boca, a mente e o espírito não é um evento isolado, é um processo diário, constante, profundo. É como esculpir uma pedra bruta até que ela revele a forma que Deus sempre viu. E muitas vezes esse processo dói. Dói porque corta excessos. Dói porque remove pesos. Dói porque modifica estruturas internas que você carregou por anos. Mas é exatamente essa dor que gera maturidade espiritual.
A boca, por exemplo, parece pequena, mas carrega um poder imenso. Ela pode ser ponte ou muro, pode abrir portas ou fechá-las, pode libertar ou aprisionar. Você já percebeu que algumas pessoas perdem batalhas não porque são fracas, mas porque falaram antes de pensar? Quantas vezes você mesmo já destruiu oportunidades porque deixou a emoção falar mais alto que a sabedoria? Quantas vezes suas palavras feriram pessoas que você ama? Quantas vezes você declarou derrota enquanto Deus ainda preparava a vitória? É por isso que o Senhor te chama para um nível de vigilância profunda sobre tudo o que sai da sua boca. A boca é o eco do coração. E se o coração está carregado, a boca pesa. Se o coração está ferido, a boca corta. Se o coração está confuso, a boca tropeça. Por isso, antes de exigir silêncio dos lábios, Deus trabalha silêncio dentro da alma. Ele acalma tempestades interiores para que você possa falar vida onde antes falava dor. Ele realinha emoções para que suas palavras deixem de ferir e passem a curar. Foi por isso que o salmista declarou: "Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios." Salmo 141:3. Ele sabia que controlar a boca não era questão de força humana, mas de dependência divina. Mas não basta dominar a boca, é preciso dominar a mente. A mente é como um campo onde pensamentos crescem como sementes. E toda semente traz fruto, seja bom ou ruim. Você já percebeu como um único pensamento pode mudar seu dia inteiro? Basta uma lembrança, uma preocupação, uma hipótese, e tudo dentro de você se altera. Pensamentos são como trilhos. Aquilo que você decide meditar define para onde a sua vida se move. E por isso tantas pessoas vivem presas. Não estão presas em correntes físicas, mas em pensamentos repetitivos, negativos, pesados, que drenam forças, roubam paz e limitam visões. A mente precisa ser treinada para não se curvar diante do caos. Precisa ser educada para perceber que nem todo pensamento merece atenção, nem toda voz merece espaço, nem toda memória merece permanência. Há coisas que precisam ser descartadas, apagadas, substituídas. Pensamentos que surgem como invasores devem ser tratados como tal. Pessoas espiritualmente fortes não são aquelas que nunca enfrentam pensamentos ruins, mas aquelas que não os deixam permanecer. Elas aprendem a filtrar, a discernir, a resistir. Elas guardam a mente como quem guarda um tesouro. Pois o inimigo sabe que, quando controla a mente, controla todo o resto. E por fim, existe o espírito. O espírito é o núcleo mais profundo do ser humano. É onde Deus fala, onde Deus molda, onde Deus fortalece, onde Deus direciona. Mas um espírito fraco se quebra facilmente. Ele desiste rápido, ele perde o fôlego, ele não aguenta a pressão. Por isso é tão importante alimentar o espírito com presença, com verdade, com oração, com intimidade. É no espírito que você descobre que não está só, mesmo quando está rodeado de silêncio. É no espírito que você encontra coragem para continuar, mesmo quando a mente quer parar. É no espírito que você encontra descanso para a alma cansada. Há uma passagem que diz: "O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas ao espírito abatido, quem o levantará?" Provérbios 18:14. Isso significa que quando o espírito está forte, você aguenta pancadas que derrubariam qualquer um. Aguenta perdas, rejeições, atrasos, injustiças, esperas longas. Aguenta dias difíceis porque não depende mais da força humana. Você depende da força que vem do alto. Agora imagine quando a boca, a mente e o espírito começam a caminhar juntos. Imagine você acordando e sua boca não declarando derrota, mas propósito. Imagine sua mente não formando tempestades, mas organizando prioridades. Imagine seu espírito não se apagando, mas queimando com direção e força. Uma pessoa assim se torna uma muralha espiritual,
Não porque não enfrenta guerras, mas porque aprendeu a guerrear por dentro antes de guerrear por fora. O inimigo teme pessoas alinhadas internamente, porque elas não são guiadas por circunstâncias, são guiadas por convicções. Não são conduzidas pelo pânico, são conduzidas pela verdade. Não são movidas por ansiedade, são movidas por propósito. E Deus está te conduzindo exatamente para esse lugar, o lugar do governo interior. Ele está te ensinando a dominar aquilo que sempre tentou te dominar. Está te ensinando a controlar aquilo que sempre te controlou. Está te chamando para uma maturidade espiritual que poucos estão dispostos a buscar. O que Deus está fazendo dentro de você agora não é pequeno. É fundação, é base, é estrutura, porque aquilo que Ele vai construir na sua vida daqui para frente precisa de consistência interior. Deus não quer te levar a lugares altos para depois te ver cair. Ele quer te capacitar por dentro para que, quando chegar aonde Ele está te levando, você permaneça. O crescimento começa no invisível. A vitória começa no íntimo. A mudança começa no segredo. E você está nesse processo agora. Deus está te moldando, está te afinando, está te alinhando. E quando Ele terminar, nada poderá te parar. Há um momento na caminhada espiritual em que você percebe que Deus não está apenas mudando sua trajetória. Ele está mudando você. E essa mudança nunca começa fora. Ela começa dentro. Começa na forma como você interpreta a vida, na maneira como responde à pressão, na maneira como enxerga a si mesmo. Deus trabalha no invisível para que você permaneça firme no visível. E é nesse ponto da jornada que muitas pessoas desistem, porque esperam que Deus mude primeiro o ambiente, quando, na verdade, Ele quer mudar primeiro o interior. É como um guerreiro que entra em treinamento. O inimigo que ele enxerga com os olhos não é o primeiro que precisa ser derrotado. O primeiro é aquele que fala dentro dele. A voz que diz: você não consegue, você não nasceu para isso, você não tem força, não vai dar certo. Essa voz interna é mais perigosa que qualquer adversário externo, porque ela molda comportamento, decisões, reações. Deus sabe disso. Por isso, Ele está te treinando para dominar aquilo que acontece dentro do seu coração antes de enfrentar aquilo que acontece ao seu redor. A boca, por exemplo, revela muito mais sobre você do que imagina. Há pessoas que vivem rodeadas de 1000 oportunidades, mas estragam tudo com palavras impensadas. Outras vivem rodeadas de desafios, mas atravessam tudo com palavras sábias e equilibradas. A boca é uma espada, e toda espada, quando mal usada, fere o próprio guerreiro. Quantas pessoas já perderam amizades por palavras precipitadas? Quantos relacionamentos foram destruídos porque alguém falou na raiva aquilo que jamais teria dito na calma? Quantos sonhos deixaram de nascer porque a própria pessoa declarou que era impossível? As palavras são trilhos espirituais. Quando você fala, sua vida começa a caminhar na direção daquilo que foi dito. E é por isso que Deus está te chamando para um nível de domínio que vai transformar completamente a maneira como você se move no mundo. Uma pessoa que domina a boca fala com sabedoria, fala com calma, fala com discernimento, fala com propósito, não fala para reagir, fala para transformar. E quando você chega nesse ponto, você começa a perceber que até o ambiente muda quando a sua boca muda. Porque a boca alinhada cria paz onde havia confusão, cria ponte onde havia muro, cria cura onde havia dor. A mente, por sua vez, é o lugar onde as batalhas mais intensas acontecem. É ali que você enfrenta vozes que não são audíveis, mas são devastadoras. É ali que você enfrenta pensamentos que surgem sem ser convidados e tentam ocupar espaço. É ali que você enfrenta dúvidas, medos, memórias, comparações, acusações invisíveis. E é por isso que a mente precisa ser treinada. A mente precisa ser educada a não se render a todo pensamento que aparece.
Ela precisa aprender a filtrar, a rejeitar, a substituir, a transformar. A mente que não é governada se torna um terreno aberto para qualquer semente. E você sabe que nem toda semente é boa. Há pensamentos que chegam como pequenas faíscas, mas, se você der espaço, viram incêndios. Há pensamentos que parecem inofensivos, mas, se você os alimenta, viram prisões. Há pensamentos que você aceita sem perceber que está assinando um contrato de derrota. Por isso, Deus quer que você seja vigilante. Ele quer que você perceba que pensar é escolher, e escolher é decidir seu futuro. Quando você aprende a disciplinar a mente, você começa a viver num nível de clareza que nunca experimentou antes. Você começa a perceber que não precisa mais se desesperar diante das circunstâncias. Você não precisa mais acreditar na primeira mentira que aparece. Você não precisa mais ser escravo do passado. Você não precisa mais viver refém de inseguranças. Você pode escolher o que permanece dentro da sua mente. E essa escolha define a paz ou o caos. E então vem o espírito, o núcleo mais profundo, o centro da existência, o lugar onde Deus fala. Há pessoas que tentam dominar a boca e a mente, mas negligenciam o espírito. Elas tentam organizar pensamentos e controlar palavras, mas continuam espiritualmente vazias. E quando o espírito está vazio, qualquer vento balança a alma, qualquer luta derruba, qualquer crítica paralisa, qualquer atraso cansa. O espírito é o pulmão da vida. Sem ele, tudo se torna pesado demais. É no espírito que você encontra direção. É ali que Deus te revela caminhos que a mente jamais perceberia. É ali que Ele fortalece você em momentos que ninguém imagina. É ali que Ele acalma tempestades que ninguém vê. Um espírito forte não se desespera diante de más notícias. Um espírito forte não se perde no meio da dor. Um espírito forte suporta ataques que destruiriam outros. Um espírito forte permanece de pé, mesmo quando o corpo desmorona. E quando você fortalece o espírito, você para de viver reagindo ao mundo e passa a viver guiado pelo céu. Sua vida deixa de ser resposta ao caos e passa a ser resposta ao propósito. Você deixa de viver como alguém que é empurrado pelo que acontece ao redor e passa a viver como alguém que avança por aquilo que carrega dentro. Agora imagine, apenas imagine, o que acontece quando a boca, a mente e o espírito se unem como um exército dentro de você. Imagine sua boca declarando vida, sua mente organizando direção e seu espírito impulsionando coragem. Imagine você caminhando com firmeza, sem se perder nas vozes externas. Imagine você tomando decisões não pelo medo, mas pela clareza. Imagine você enfrentando dias difíceis com a certeza de que nada te domina mais. Quando esses três pilares se alinham, você deixa de ser um sobrevivente e se torna um conquistador. Você deixa de ser alguém que reage às circunstâncias e se torna alguém que move ambientes. Você deixa de ser alguém que se esconde e se torna alguém que se levanta. E é exatamente isso que Deus está fazendo dentro de você agora. Ele está te realinhando, está te reorganizando, está te reconstruindo. Está te preparando para um novo tempo onde nada poderá te parar. Existe um momento na caminhada em que Deus começa a revelar o quanto você subestimou a força que Ele colocou dentro de você. Porque, até agora, talvez você tenha acreditado mais nas suas fraquezas do que no propósito que carrega. Talvez tenha acreditado mais nas vozes contrárias do que na voz de Deus. Talvez tenha dado mais atenção às quedas do que ao que aprendeu nelas. E é exatamente por isso que esta palavra chega como uma convocação espiritual. É tempo de assumir o governo da sua boca, da sua mente e do seu espírito, porque você está entrando em uma estação onde Deus não permitirá mais que você viva pequeno quando Ele te chamou para viver grande por dentro. A boca, esse pequeno membro que tantas vezes é subestimado, sempre foi arma espiritual.
Palavra nunca foi apenas som. Palavra é direção. Palavra é decreto. Palavra é construção. E também pode ser destruição. Há pessoas que passam a vida inteira tentando consertar estragos causados por apenas alguns minutos de palavras precipitadas. Outras passam anos reconstruindo aquilo que foi quebrado por declarações negativas que elas mesmas repetiram. Mas o Espírito de Deus está te chamando para algo maior. Ele está te chamando para usar a boca como ferramenta de alinhamento, como instrumento de vida, como arma de luz. Você já percebeu que pessoas maduras espiritualmente não falam em excesso? Elas falam com intenção, elas falam com verdade, elas falam com sabedoria, porque elas sabem que cada palavra tem consequência. Não existe palavra neutra, toda palavra gera algo, toda frase é uma semente. E o Senhor quer que você seja alguém que planta sementes de destino, não sementes de caos. Alguém que fala aquilo que deseja viver. Alguém que declara aquilo que Deus declarou. Alguém que não usa a boca como espelho da circunstância, mas como janela do propósito. A mente, por outro lado, é a sala onde decisões nascem. E a forma como você pensa determina a forma como você vive. Há pessoas que não avançam porque a mente está presa num passado que já não existe. Outras não caminham porque a mente está focada em medos que sequer são reais. Outras não crescem porque a mente está ocupada demais, comparando sua vida com a de outros. Mas Deus está te chamando para renovar essa mente. Ele quer te ensinar a pensar como alguém que carrega identidade, não como alguém que vive pedindo permissão para existir. Você já percebeu o quanto seus pensamentos moldam sua percepção? Basta você acordar acreditando que o dia será ruim para que tudo pareça pior. Basta você alimentar um pensamento de incapacidade para que toda situação se torne um desafio maior do que realmente é. A mente é um campo fértil e Deus quer plantar verdade onde o inimigo tentou plantar mentira. Ele quer remover as ervas daninhas do medo, da dúvida, da comparação, da autossabotagem. Ele quer treinar você a pensar de maneira alinhada ao céu, porque essa é a chave que abre portas que antes estavam trancadas por dentro. E então chegamos ao Espírito, a parte mais profunda e mais esquecida por muitos. O Espírito não é emoção, não é sensação, não é entusiasmo. O Espírito é o eixo, é o centro, é o fundamento. Quando o Espírito está forte, tudo o que acontece ao redor perde o poder de destruir. Quando o Espírito está desperto, você escuta Deus mesmo em meio ao barulho. Quando o Espírito está alinhado, você não anda por vista, anda por direção. E é no Espírito que Deus te fortalece para suportar processos que a mente não entende e que a boca não consegue explicar. O Espírito é como uma chama acesa dentro de você. Pode até ser pequena, mas quando alimentada, cresce. E quando cresce, ilumina. E quando ilumina, guia. Há pessoas que vivem apagadas espiritualmente. Elas até falam de Deus, mas não vivem em Deus. Elas até citam versículos, mas não respiram presença. Elas até participam de ambientes espirituais, mas não carregam fogo por dentro. E Deus está te chamando para acender, reacender, fortalecer, incendiar seu espírito novamente. Ele quer que você volte a ouvir a voz que sempre esteve chamando. Ele quer que você volte a sentir a força que sempre sustentou. Ele quer que você volte a carregar a luz que nunca deveria ter diminuído. Porque quando o espírito está desperto, a mente é alinhada. E quando a mente é alinhada, a boca se torna fonte de vida. E quando essas três áreas se unem, você se torna alguém que não apenas sobrevive, você se torna alguém que avança, alguém que cresce, alguém que inspira, alguém que permanece firme em meio àquilo que derruba muitos. Deus está construindo dentro de você uma fortaleza que o mundo não pode derrubar. Ele está te ensinando a se levantar, não apenas quando tudo está favorável, mas quando tudo parece contrário. Ele está te ensinando a caminhar por convicção,
não por emoção. E aqui está algo profundo que precisa ser dito. Nada pode parar alguém que governa a si mesmo. Essa é a verdadeira liberdade. Não é a ausência de lutas, mas a ausência de dominação. É quando a boca não te domina mais. É quando a mente não te engana mais. É quando o espírito não se apaga mais. É quando você não vive mais como escravo do que sente, mas como filho do que crê. Deus está te ensinando a ser dono do seu interior. E quando você governa dentro, ninguém governa você por fora. Quando você domina os pensamentos, circunstâncias deixam de te intimidar. Quando você disciplina a boca, palavras deixam de te trair. Quando você fortalece o espírito, ataques deixam de te quebrar. Você se torna alguém que atravessa tempestades, mas não perde o eixo. Alguém que enfrenta dias difíceis, mas não perde o destino. Alguém que sente o peso da vida, mas não deixa que o peso determine o caminho. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Deus está reconstruindo você, fortalecendo você, realinhando você, para que, quando Ele te entregar o que está preparando, você esteja pronto. Pronto por dentro, pronto por fora, pronto no espírito, pronto na mente, pronto na palavra. Há um momento decisivo na jornada espiritual em que você começa a enxergar quem era, quem é e quem está se tornando. E essa percepção não nasce da comparação com outras pessoas, mas da comparação entre quem você foi ontem e quem Deus está moldando hoje. Quando você começa a dominar a boca, a mente e o espírito, algo extraordinário acontece. Você passa a reconhecer o quanto caminhava carregando pesos que não precisava carregar, lutando batalhas que não precisava lutar, sofrendo dores que não precisava sofrer. E a revelação é profunda. A vida muda quando você muda por dentro. Muitas vezes, você pediu que Deus acalmasse tempestades ao seu redor, quando, na verdade, a tempestade que te impedia de avançar estava dentro de você. O vento que te derrubava não era externo. Era o vento de pensamentos confusos, acelerados, sem controle. A chuva que te esfriava não era física. Eram palavras negativas que você mesmo repetia sem perceber. O trovão que te assustava não era uma circunstância. Era uma insegurança antiga que ainda gritava numa parte da alma que nunca tinha sido tratada. Deus sabe disso. Por isso Ele te trouxe a este ponto, para que você entenda que a verdadeira vitória sempre começa dentro. É dentro que você decide permanecer onde muitos desistem. É dentro que você escolhe confiar quando tudo diz para temer. É dentro que você determina seguir quando o corpo quer parar. E uma vida forte é construída assim, em camadas internas, silenciosas, invisíveis, mas fundamentais. A boca, por exemplo, é um reflexo daquilo que você acredita. Quando alguém fala constantemente derrota, não é porque a vida dessa pessoa é pior do que a dos outros. É porque o interior dela está treinado para enxergar o pior em tudo. Deus quer mudar isso. Ele quer fazer você enxergar que já existe vitória preparada, mas suas palavras precisam abrir portas, não fechá-las. Pessoas que avançam são pessoas que aprenderam a falar de forma diferente. Elas falam com intenção, falam com convicção, falam com direção. Elas não deixam a boca ser porta de entrada para o caos. Elas a transformam em instrumento de alinhamento. Mas a boca não funciona sozinha. Ela obedece à mente, e aqui está um dos segredos espirituais mais profundos. Os pensamentos que você abraça se tornam as palavras que você declara, e as palavras que você declara se tornam o caminho que você trilha. Esse é o ciclo que Deus está quebrando na sua vida. Ele está te ensinando a pensar diferente para falar diferente. Pensar diferente para viver diferente. Pensar diferente para caminhar para lugares onde nunca imaginou que poderia chegar. Sua mente é uma fábrica. Ela produz, ela cria, ela molda. Mas o que ela produz depende da matéria-prima que você permite entrar.
Uma mente que se alimenta de medo produz covardia. Uma mente que se alimenta de comparação produz inveja. Uma mente que se alimenta de culpa produz paralisia. Mas uma mente que se alimenta da verdade produz liberdade. Uma mente que se alimenta de propósito produz coragem. Uma mente que se alimenta da presença produz descanso. É por isso que Deus insiste em transformar sua forma de pensar. Ele quer te ensinar a não ser mais refém daquilo que te assombra, mas dono daquilo que te guia. E quando falamos de espírito, entramos na camada mais profunda de todas. O espírito é o lugar onde a voz de Deus ecoa. É o lugar onde o propósito é aceso. É o lugar onde a força nasce. É o lugar onde a convicção é formada. É o lugar onde você percebe que não caminha sozinho. Mas para que o espírito seja forte, é necessário espaço. E muitos vivem com o espírito sufocado, porque a mente faz barulho demais, porque as emoções gritam demais, porque as circunstâncias pressionam demais. Deus está te ensinando a silenciar para ouvir, a parar para perceber, a respirar para discernir. Pessoas espiritualmente maduras não são aquelas que nunca choram. São aquelas que sabem onde se fortalecem. Elas sabem que há momentos em que o corpo não aguenta, mas o espírito aguenta. Há momentos em que a mente se confunde, mas o espírito entende. Há momentos em que a boca quer reclamar, mas o espírito manda adorar. Há momentos em que tudo parece escuro, mas o espírito enxerga o que os olhos naturais não conseguem ver. O espírito firme sustenta seus dias difíceis. Ele é o eixo que te mantém de pé quando a vida tenta te derrubar. Ele é o alicerce que te impede de quebrar quando o peso aumenta. Ele é a chama que impede que você viva apagado. Ele é a bússola que te guia quando tudo parece incerto. Deus está fortalecendo esse eixo dentro de você agora. Ele está colocando resistência onde havia fragilidade. Ele está colocando coragem onde havia insegurança. Ele está colocando fogo onde havia cinzas. E quando essas três áreas se alinham, boca, mente e espírito, algo dentro de você desperta. É como se você finalmente percebesse que havia vivido metade da vida carregando metade da identidade. Agora as peças se encaixam. Agora você entende que aquilo que tentava te parar só tinha força porque você não governava seu interior. Agora você percebe que o inimigo nunca teve poder total sobre você. Ele apenas usava as áreas que você não controlava. E é exatamente isso que Deus está quebrando agora. Todo domínio externo que existia porque havia falta de domínio interno. Ele está invertendo essa ordem. Ele está devolvendo governo a você. Ele está devolvendo clareza. Ele está devolvendo autoridade. Ele está devolvendo força espiritual. Ele está te transformando em alguém que não vive mais como resultado das circunstâncias, mas como resultado daquilo que carrega dentro. Esse é o novo nível. O nível daqueles que não cedem ao caos porque carregam paz por dentro. O nível daqueles que não vivem à deriva porque têm direção por dentro. O nível daqueles que não desmoronam porque têm estrutura por dentro. O nível daqueles que, mesmo enfrentando tempestades, sabem que nenhuma tempestade é maior que o Deus que habita neles. E é por isso que nada poderá te parar. Não porque a vida ficará mais fácil, mas porque você ficará mais forte. Não porque a guerra acabará, mas porque você lutará de outro jeito. Não porque o inimigo deixará de atacar, mas porque você estará alinhado demais para ser derrubado. Chegamos ao ponto mais profundo desta mensagem, aquele em que Deus não apenas fala com você, mas revela o que está fazendo dentro de você. Porque enquanto caminhamos por cada bloco desta palavra, algo foi sendo mexido dentro da sua alma. Talvez você não tenha percebido claramente, mas houve movimento, houve alinhamento, houve confronto, houve cura. Deus estava costurando áreas internas que você ignorava, recolocando no lugar aquilo que o tempo, a dor, os medos
e as palavras malditas haviam desalinhado. E agora, neste final, ele te entrega entendimento. Nada pode parar alguém que aprendeu a se governar por dentro. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar o mundo ao redor, quando a grande mudança sempre foi interior. É por isso que tantos se frustram, tantos se cansam, tantos se perdem. Eles tentam ajustar o externo, mas continuam desorganizados por dentro. Tentam calar vozes de fora, mas continuam afogados em vozes internas. Tentam vencer inimigos visíveis, mas continuam derrotados pelos inimigos invisíveis que habitam a mente, a boca e o espírito. Mas Deus está te ensinando o caminho inverso. Ele te mostra que a verdadeira vitória não começa quando algo muda ao redor, mas quando algo muda dentro. Dominando a boca, você aprende a falar com intenção. E falar com intenção é falar com consciência. É entender que toda palavra é ponte ou muro, vida ou morte, avanço ou retrocesso. Pessoas que falam sem vigiar acabam se tornando prisioneiras da própria voz, mas pessoas que aprendem a controlar a boca se tornam livres. Livres para curar, para construir, para liberar destino, para abrir portas que antes estavam fechadas por causa de declarações precipitadas. Dominando a mente, você aprende a pensar como quem nasceu com identidade. A mente deixa de ser um campo aberto para qualquer pensamento se instalar. Ela deixa de ser um depósito de memórias ruins e passa a ser um jardim onde você decide o que floresce. Deus te chamou para ter uma mente livre, leve, alinhada, renovada. Uma mente que não se curva às mentiras do inimigo, que não se perde em comparações, que não se esgota em preocupações. Uma mente que não vive criando tempestades, mas encontrando caminhos. E dominando o espírito, você entra no nível mais profundo de todos, porque o espírito é a lâmpada que Deus acende para iluminar sua jornada. Quando o espírito está forte, você anda com firmeza mesmo quando tudo parece incerto. Quando o espírito está firme, você resiste ao que derruba muitos. Quando o espírito está aceso, você não é guiado por sentimentos passageiros, mas por convicções eternas. É o espírito que sustenta, que levanta, que fortalece, que direciona. Uma pessoa com espírito forte pode até ser atacada, mas nunca será destruída. Pode até sentir dor, mas não perde o eixo. Pode até chorar, mas não perde o propósito. E sabe o que acontece quando esses três pilares, boca, mente e espírito, se alinham dentro de você? Você finalmente se torna aquilo que Deus planejou desde o início. Alguém imparável por dentro, mesmo vivendo num mundo cheio de obstáculos por fora. O inimigo não te para porque não encontra mais brechas internas. As lutas não te paralisam porque não encontram mais espaço para criar raízes. As circunstâncias não te derrubam porque não encontram mais terreno para te sufocar. Você se torna alguém que, mesmo sentindo o peso da vida, não carrega esse peso sozinho. Deus está devolvendo o governo ao seu interior. Ele está entregando domínio sobre áreas que antes te dominavam. Ele está te mostrando que a força que você buscava fora sempre esteve dentro. Ele está te revelando que a mudança que você esperava que viesse do mundo ao redor sempre deveria começar no mundo interno. Ele está te ensinando que quando você governa a boca, a mente e o espírito, você governa sua vida como um todo. E agora que chegamos ao final desta palavra, há algo que eu preciso te dizer com toda a autoridade espiritual. Você não vai mais viver sendo arrastado pelo que sente. Você vai viver sendo guiado pelo que crê. Você não vai mais viver reagindo ao caos. Você vai viver respondendo ao propósito. Você não vai mais viver como quem tenta sobreviver aos dias. Você vai viver como quem domina a própria jornada. Aqui, no final deste vídeo, eu quero que você sinta a paz que está descendo sobre você agora. Não é uma paz emocional, é uma paz estrutural. Uma paz que entra nos pensamentos,
que acalma a alma, que aquece o espírito, uma paz que te ajuda a respirar fundo e lembrar: Deus está dentro, então nada fora tem poder final sobre você. E antes de encerrar, quero te pedir algo profundamente espiritual. Permanece caminhando com a gente. Não porque isso é importante para mim, mas porque isso é essencial para você. Se essa palavra te edificou, te levantou, te alinhou, te chamou de volta ao centro, eu te peço, se inscreve e fica com a gente. Porque este espaço é para quem está cansado de sobreviver e decidiu aprender a viver guiado pelo Espírito. É para quem quer crescer de verdade. É para quem não quer mais andar perdido por dentro. E também quero que compartilhe aqui nos comentários, com sinceridade e fé, o que essa palavra falou ao seu coração. Suas experiências, suas batalhas, suas vitórias. Tudo isso pode acender fé na vida de alguém que está no limite. Sua história tem poder, sua voz tem peso. Sua jornada pode levantar outra pessoa que hoje está caída. Que Deus te abençoe. Amém.